Olá, irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para nós anteciparmos para os irmãos algumas informações sobre a Escola Bíblica Dominical de hoje. Essas informações consistem em respostas, que os nossos irmãos enviam através de vídeos para a nossa Escola Bíblica com relação ao assunto que foi proposto na última semana para esta semana, para o dia de hoje, e que nós estaremos aqui apresentando para os irmãos nessa primeira parte. E o nosso assunto continua ainda pela orientação do Senhor, glória a Deus por isso, sobre a igreja e seus mistérios, profetizados no livro de Cantares de Salomão e confirmados no Novo Testamento. E dessa vez nós vamos basear o nosso estudo no livro de Cantares no capítulo 1, no capítulo 3 e também no capítulo 5, alguns versículos de cada um dos capítulos. Vamos então à nossa primeira pergunta. E a nossa primeira pergunta, ela diz assim: lendo Cantares, capítulo 5, verso 7, profeticamente, qual o significado dos guardas que rondavam pela cidade? E a nossa proposta é a seguinte: responda. Letra A, quem são eles? Letra B, o que eles pregam? Letra C, estão no Espírito ou na letra? Letra E, eles são fiéis? Letra D, Letra E, eles creem no que pregam. Depois a letra F, eles têm uma experiência com a fé bíblica. Letra G, eles são confiáveis. Letra H, foram chamados. Letra I, foram escolhidos. E letra J, a última, eles conhecem e vivem a doutrina de Cristo. Vamos então à resposta, e quem vai nos responder vai ser um diácono, nosso irmão Clemilson Santos, da nossa igreja em Itaporanga da Ajuda, lá no estado do Sergipe. Vamos lá então, o diácono Clemilson. A paz do Senhor, companheiro. Amém, irmãos. Resposta da primeira pergunta. Letra A. Eles são as lideranças religiosas que têm por obrigação guardar a palavra e a doutrina. A letra B. Pregam o resultado da teologia a partir da razão. Letra C. Estão na letra. Letra D. A resposta é não. Não são fiéis à doutrina da palavra, pois prega o que está na mente deles. Letra E. Resposta não, pois prega a letra e a razão. Letra F. A resposta é não. A experiência deles é com a fé racional, que é deles próprios. Letra G. Não, pois hoje prega uma coisa e amanhã prega outra diferente. Letra H. Resposta é sim, pois muitos são chamados. A letra I. Resposta não, pois poucos são escolhidos. A letra J. A resposta é não, porque não vive uma unidade do Espírito Santo. Amém, Clemilson. Exatamente, essa resposta é muito segura, porque eles naturalmente são aqueles que representam as lideranças religiosas, que eles até têm por obrigação de guardar, a palavra, guardar a doutrina, mas não guardam. Outra coisa é que eles também não pregam, o resultado, o que eles pregam é resultado de teologia, da razão, daquilo que está na mente deles, E também eles não estão no Espírito, eles estão na letra, eles não estão além da letra, muito bem colocado. A letra D, Eles não são fiéis à doutrina da palavra, porque pregam aquilo que está na mente deles, no intelecto deles, nos livros que eles escrevem e que eles leem, A letra E, muito interessante, o que eles pregam, aliás, letra F, a experiência deles não é com a fé verdadeira, mas é com a fé racional. A experiência de fé é aquela fé que vem do homem e não aquela que é dom de Deus. Muito bem colocado. Letra G, bom comentário também da letra G. Eles hoje pregam uma coisa, amanhã eles pregam outra coisa diferente, Esses são os elementos colocados aqui como os guardas que rondam pela cidade. São até chamados, porque a Bíblia diz que muitos foram chamados, mas não foram escolhidos, porque não foram fiéis até o fim. E por fim, a letra J, eles não vivem em unidade do Espírito. Cada um prega uma coisa, cada um faz uma coisa,
eles não têm unidade do Espírito. Então, os guardas da cidade estão muito bem definidos nessas respostas, né, que o irmão deu, Clemilson Santos, da igreja de Itaporanga da Ajuda, lá no estado de Sergipe. Muito obrigado, glória a Jesus. Então, irmãos, vamos então para a nossa segunda pergunta. E a nossa segunda pergunta, né, tão longa quanto a primeira, ela diz o seguinte, lendo Cantares, capítulo 1, verso 6, falando profeticamente acerca da igreja dos últimos dias, que quem são os guardas descritos na expressão "e me puseram por guardas de vinha, a vinha que me pertence não guardei". Então é para marcar com o X as alternativas ou a alternativa correta. Então tem ali a marcação. Quem são esses guardas de vinhas? Eles são teólogos, letra A, né? Letra B, são pastores. Letra C, filósofos. Letra D, ideólogos. Letra E, religiosos. Letra F, ateus. E letra G, igreja fiel. Então, onde nós vamos marcar ali com X, quem vai nos dar essa marcação com X é um grupo de senhoras, nossas irmãs, ali da nossa igreja em Porto, lá em Portugal. Elas gravaram ali uma reunião onde deram ali respostas maravilhosas. Vamos ouvir então as nossas irmãs, as senhoras da igreja de Porto, lá em Portugal. A paz do Senhor, irmãs. Os guardas são os teólogos, os pastores, os filósofos, os ideólogos e os religiosos. A igreja fiel, ela guarda a vinha, e ela é como Nabote, né? Ela não vende, ela não troca e ela não dá a vinha. E lembramos também do versículo em Apocalipse 2:10, né, que fala: "Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida". Amém. A paz do Paz Senhor do Jesus. Senhor. Senhor Jesus. Amém, irmãs? Muito bem colocado na resposta, especialmente a pergunta feita pela irmã Elaina, né? Depois a resposta dada pela irmã Catarina, muito bem colocada, mas eu quero cumprimentar a todas com a paz do Senhor. A irmã Rayane também, a irmã Einik Diniz, também a irmã Carla Barbosa, a irmã Sandra Bernardino, a irmã Miriam, a irmã Deolinda, a irmã Conceição, a irmã Maria José e até a irmã que está com o iPhone aí, Samara, né? Pode ser de outra pessoa. E também a irmã que está com a colocação aí das iniciais MR. Então, Deus abençoe. Eu saúdo com a paz do Senhor, fico muito feliz em ver essa resposta. O pastor de vocês deve ser um pastor muito felizardo, né? Porque ter um grupo de irmãs assim vale a pena. Glória a Jesus por isso, glória a Deus. Mas então, irmãos, temos ainda uma outra resposta. E essa resposta vem também da de Santa Catarina. Então vamos ouvir a resposta de Santa Catarina. O pastor Eduardo Oliveira, que é do grupo de acessibilidade, né? Ali da igreja de Palhoça, em Santa Catarina. Vamos então ouvir a resposta do pastor Eduardo Oliveira. Onde ali um grupo recebeu a vinha para guardar a vinha, e o texto fala que eles não guardaram a vinha. Então, desse grupo, nós vamos observar que existe ali os teólogos, existe os pastores, existe os filósofos, existem os ideólogos, os religiosos. Esse grupo não guardou a vinha que lhe foi entregue. Agora, enquanto que a igreja fiel do Senhor é aquela que recebeu a vinha do Pai e ela guarda com fidelidade a vinha que o Senhor deu. E ali os ateus, eles desconhecem até que a existência da vinha, porque não creem no dono da vinha. A paz do Senhor. Amém, pastor Eduardo, muito bem respondido, uma resposta muito semelhante à resposta que as irmãs deram, né, lá de Portugal, mas elas não comentaram naturalmente sobre os ateus, e a sua colocação, o seu comentário sobre os ateus é interessante, porque na verdade o destaque ali é para aqueles, né, que fazem parte ali dos teólogos, né, os pastores infiéis, né, que pregaram uma coisa e depois pregaram outra, né? Os filósofos, os ideólogos e os religiosos. Mas, naturalmente, na sua resposta muito bem colocada, os ateus, né? Os ateus, na verdade, eles desconhecem a existência da vinha, porque eles não creem no dono da vinha. O pastor, muito bem colocada essa expressão sua, viu? Eles não creem no dono da vinha. Mas, por outro lado, a última resposta, a igreja fiel,
essa sim, tanto as irmãs de Portugal quanto também o pastor também pôde responder muito bem, né? Que a igreja fiel, ela recebeu a vinha do Pai e por isso ela guarda essa vinha com fidelidade. Muito obrigado, pastor Eduardo, a paz do Senhor Jesus, companheiro. Glória a Deus. Então, irmãos, a nossa terceira pergunta agora é a pergunta que diz assim: lendo Cantares capítulo 1, verso 6, e Cantares capítulo 3, verso 3, e Cantares capítulo 5, verso 7. A pergunta é a seguinte: quais as características proféticas dos guardas mencionados nestes textos, ou seja, nos 3 textos, sob o aspecto de ministério? Então vamos ver a resposta agora, porque quem vai nos dar essa resposta vem lá do estado da Bahia, o nosso querido obreiro lá, o Patrick Teixeira. Patrick, as respostas dele são sempre muito boas, muito completas, né? Patrick é de Caetité, lá no estado da Bahia. Companheiro, a paz do Senhor, agora é a sua vez. Em Cantares capítulo 1, verso 6, os guardas se referem àqueles que foram chamados para cuidar da vinha, para exercer o ministério profético, mas por não atenderem ao chamado, não guardaram a vinha, nem a fé, nem o profético, e se tornaram igreja infiel. Em Cantares capítulo 3, verso 3, os guardas se referem àqueles que estão rondando a cidade, distantes do projeto profético do amado Jesus, vivendo uma religião que não lhes permite ter um encontro real com o amado. Por isso a igreja fiel se afasta deles e se encontra com o amado. Já em Cantares capítulo 5, verso 7, há um encontro entre as lideranças religiosas, ou seja, os guardas e a igreja infiel, que não foram arrebatados por rejeitarem o chamado. A todos a paz do Senhor Jesus. Muito bem, Patrick. Boa sua resposta, né? Como sempre. O Cantares capítulo 1, verso 6, né? A igreja ali, o versículo começa muito bem colocado até. Sou morena, mas agradável. Mas num determinado momento do versículo a coisa muda. Porque vai mostrar exatamente ali aqueles que param de atender ao chamado do Senhor, né? De guardar a vinha. Eles passam a não guardar mais a vinha, não guardam a fé, não guardam o profético. E aí se transformam numa igreja infiel, que não foi fiel para com aquilo que o Senhor entregou na mão dela para ela cuidar. Então é aquele grupo dentro da igreja que chega um momento que eles param de cuidar da vinha, né? O versículo começou muito bem, uma igreja fiel ali, mas que se tornou infiel em razão do descuido com relação à vinha. E a vinha é a obra do Espírito Santo. E também o capítulo 3, verso 3, aquele encontro ali com os guardas que rondavam a cidade, já tem um outro sentido, porque como foi antes do arrebatamento, então, profeticamente, né, antes do arrebatamento, ela tem a oportunidade de se apartar deles, que é o versículo 4 de Cantares 3. E apartando-se deles, então ela achou o amado. Agora, no capítulo 5, verso 7, aí já é diferente, porque lá que não foi arrebatado, né? O momento em que a igreja infiel não foi arrebatada, ela encontra também esses mesmos guardas, que também não subiram, que também não foram arrebatados. Muito bem colocado na sua resposta, porque eles rejeitaram o chamado, né? A igreja rejeitou o chamado, eles não conheciam Jesus, eles eram apenas guardas, né? É aquele grupo que foi determinado, discriminado aqui, descrito aqui na pergunta anterior, né? Muito bem colocado na sua resposta, obrigado pela sua participação. Amém, irmãos? Agora nós estamos com poucas perguntas, né, nessa escola bíblica. Vamos então para a pergunta que foi dirigida às crianças intermediárias e adolescentes. E eu naturalmente não vou ler essa pergunta porque as professoras leem repetidamente a pergunta, né? Uma longa pergunta, mas nós vamos ouvir as professoras lendo as perguntas. Então quem vai dar a primeira resposta, nós temos 4 respostas, vai ser lá do estado do Mato Grosso, o grupo ali da classe de crianças da nossa igreja na capital do estado de Mato Grosso, que é Cuiabá. Então nós vamos ver ali as crianças. Depois no estado de São Paulo, crianças intermediárias e adolescentes da igreja em Grajaú. Grajaú fica na capital de São Paulo. Depois vamos lá para a Espanha, vamos ver lá o Isaac Paulo Coelho, né, da classe de criança também. Ele vai nos dar a resposta ali em língua espanhola. E por fim, em língua italiana, os nossos queridos intermediários e crianças da nossa igreja em Torino e Milão, na Itália. Vamos então, 4 rápidas respostas.
lendo Cantares, capítulo 5, verso 7, na expressão: acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e me feriram, tiraram-me o meu manto, os guardas dos muros. Compare com o que está escrito em Lucas 12, verso 40. Virá o Senhor daquele servo no dia que o não espera e numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, ele lhe dará a sua parte com os infiéis. A igreja tem que estar vigilante, porque não se sabe nem o dia nem a hora que o Senhor virá buscar a sua igreja. A paz do Senhor Jesus. Vamos responder a pergunta das crianças intermediárias e adolescentes. A igreja infiel não será arrebatada, pois ela não está preparada. A paz do Senhor Jesus. Com Jesus no habrá sufrimientos, solo que sin Jesús sí habrá sufrimiento. Le guardie che vanno attorno per la città mi hanno incontrata, mi hanno battuta, mi hanno ferita. Le guardie delle mura mi hanno strappato il velo. Le guardie rappresentano i leader religiosi che insegnano le cose sbagliate che allontanano le persone dal Signore. Adesso faremo il paragone con il testo di Luca 12, versetto 46. Il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui non se l'aspetta e nell'ora che egli non sa. Lo punirà severamente e gli assegnerà la sorte con gli infedeli. Quelle guardie non hanno messo in pratica la dottrina, quindi hanno ricevuto il giudizio del Signore. Dobbiamo sempre obbedire al Signore. Il Signore può venire a qualsiasi momento. Dobbiamo stare attenti, prepararci per la venuta del Signore Gesù, perché c'è una Chiesa fedele che salirà e un'altra infedele che rimarrà in questo mondo e subirà le conseguenze delle scelte sbagliate. Maranata, o Senhor Jesus vem. Amém, Maria Júlia. A paz do Senhor Jesus. Que maravilha. Maranata, o Senhor Jesus vem. Isso mesmo. E todos responderam depois, né? Dando a paz do Senhor. A Ana Helena colocou muito bem ali, né, que nós devemos estar atentos, preparados para a vinda do Senhor. E o Mateus falando sobre os guardas, né, Mateus? Eles não colocaram em prática as doutrinas e por isso eles receberam o juízo do Senhor, né? Muito bem colocado ali na resposta, a leitura dos textos feitas pela Sara, pelo Benito e a expressão da Heloísa também, né, Heloísa? Agora nós faremos um comparativo do texto, né? Indicando a leitura do texto de Lucas 12, 46. Obrigado por essa participação dos nossos queridos italianinhos, né? Que são da nossa igreja de Torino e de Milão, na Itália. Também, que maravilha, a expressão do Isaac. Isaac é da classe de criança, né? Quando ele falou, com Jesus não haverá sofrimento. Só que sem Jesus haverá sofrimento. Isso mesmo, Isaac, muito bem colocado. Em São Paulo, as crianças ali, intermediárias e adolescentes, responderam muito bem na resposta à pergunta da professora, né? É que a igreja infiel é isso mesmo, ela não será arrebatada, porque ela não estará, ou ela não está, né, atualmente, preparada para o encontro com o Senhor. Ótimo também a resposta das nossas crianças lá de Cuiabá, no estado do Mato Grosso, que a igreja tem que ficar vigilante, porque não se sabe nem o dia nem a hora em que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Que maravilha, que colocação muito boa a resposta das nossas crianças, intermediários e adolescentes. Muito obrigado pela participação de vocês, glória a Jesus. Amém, irmãos? Chegando assim ao final da nossa programação de hoje, que antecipa, né, as informações da Escola Bíblica Dominical, queremos aqui fazer ainda uma pequena recomendação aos irmãos que gravam vídeo. Os irmãos devem evitar, ao gravar vídeo, determinados trajes, né, que chamam a atenção das pessoas. O mais importante, quando você está dando uma resposta na escola bíblica, é que as pessoas prestem atenção naquilo que você está respondendo, né? E não naquele rostinho bonitinho, né? Aquele cabelo muito bem arrumado, mas às vezes chama atenção. Quanto mais simples, nós não somos televisivos, né? Nós somos servos do Senhor que apresentamos aquilo que vem da parte do Senhor. E o que mais interessa às pessoas é exatamente isso. Então, prestem bem atenção nesse aspecto, né, para gravar
os próximos vídeos. A maneira de pentear o cabelo, com todo cuidado, né? Para não se apresentar assim uma coisa diferente, né? Isso é próprio da televisão. Nós não, nós somos servos do Senhor. Amém, irmãos? Agora sim, a recomendação, não esqueçam. Daqui a pouco nós teremos a Escola Bíblica Dominical com o conteúdo, né? Ou seja, o ensino doutrinário da Escola Bíblica, que nos será dado pelo pastor Gedeu Tigueiros. Então eu te convido a permanecer no nosso canal oficial do YouTube da Igreja Cristã Maranata. E daqui a pouco, às 10 horas, estaremos de volta então. Até lá, a paz do Senhor Jesus.